Terror em Amityville, verdade ou mito? Vem desvendar essa história comigo. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a esse meu novo canal. Eu sou o Rafael Gomes, arquiteto de formação, e eu sempre tive vontade de produzir um conteúdo que eu assisto, que eu acho interessante, principalmente enquanto eu projeto. Então, aqui no canal, eu quero trazer um pouquinho disso, mas também buscar explorar a arquitetura e o entorno de uma forma diferente, trazendo mais curiosidades, desvendando essas histórias e mistérios junto com vocês. E na história de hoje, a gente vai mergulhar em uma narrativa que combina arquitetura e paranormalidade, e nada mais é do que a famosa casa de Amityville. Então, preparem-se para uma jornada tensa, onde as linhas entre o real e o sobrenatural elas se entrelaçam e onde as paredes de uma casa elas contam muito mais do que apenas a sua arquitetura. Então, vamos lá para essa história. Um pouquinho sobre o contexto histórico, eu não queria perder a oportunidade de explorar no Google Maps e compartilhar um pouquinho sobre onde está a casa. E Amityville, ela é uma pequena cidade situada na costa sul de Long Island, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e ela localiza-se no condado de Suffolk e faz parte da região metropolitana de Nova York. A casa ela é reconhecida por sua proximidade com a Baía de Amityville e o seu charme litorâneo. Então, é uma cidade que ela é particularmente linda. A família DeFeo era proprietária da casa de Amityville, que a casa está situada em um lote generoso, quintal espaçoso, uma boa área de jardim, e a paisagem ao redor da casa é essa paisagem que é tipicamente americana, né, com árvores frondosas, arbustos e gramados bem cuidados. A casa. A casa é uma casa colonial holandesa. Ela apresenta uma fachada colonial clássica, com um telhado inclinado e uma entrada frontal central. E ela é espaçosa, com 3 andares, incluindo o sótão. E a fachada ela é pintada em um tom claro, tradicional para essas casas coloniais, e com detalhes em branco ao redor das portas e janelas. A casa foi construída em 1924 e originalmente ela não possuía essa janela de sótão, né, sendo adicionada posteriormente por razões estéticas. Então, antes dos eventos de 1974, a casa era considerada uma residência comum. Ela não possuía uma reputação paranormal. Sobre a família DeFeo, que desempenha um papel central na história que envolve a casa de Amityville, a família ela é composta por Ronald DeFeo, pai, e Louise DeFeo, mãe, de 43 e 42 anos, e juntamente com os seus 5 filhos. Dawn DeFeo, a filha mais velha, com 18 anos, Alison DeFeo, também filha, com 13 anos, Mark DeFeo, filho, com 12 anos, John DeFeo, o filho mais novo, com 9 anos, e Ronald DeFeo Jr., que também era conhecido como Butch, o filho mais velho da família, que na época dos acontecimentos ele tinha 23 anos. Então, um pouquinho sobre o pai, o Ronald DeFeo, ele era um empresário bem-sucedido, ele possuía uma concessionária de carros e a família vivia confortavelmente e aparentemente sem problemas financeiros. Mas na noite de 13 de novembro de 1974, tudo isso mudou. O Ronald DeFeo Jr., de 23 anos então, ele assassinou brutalmente seus pais e os seus 4 irmãos enquanto eles dormiam em suas camas. Então, cada membro da família foi morto com um tiro de espingarda. Na manhã seguinte aos assassinatos, o Butcher DeFeo ele deixou a casa e foi em um bar local, o Henry's, pedir ajuda, alegando que a sua família havia sido assassinada. A polícia foi chamada e, ao investigar, eles descobriram os corpos dos pais e irmãos, né, nos quartos da casa, no segundo andar, e eles ficaram perplexos, 6 pessoas da mesma família assassinadas nas suas próprias camas. Então, após ser levado à delegacia para interrogatório, o Ronald DeFeo Jr. ele confessou ter cometido os assassinatos, mas ele afirmou que agiu sozinho, usando um rifle 35, né, de calibre 35, e disse que depois que começou, ele não conseguiu mais parar. Ele matou seus pais e irmãos enquanto eles dormiam. À primeira vista, parecia um caso simples. Eles tinham confissão e arma do crime. Então, o Butcher DeFeo, ele foi preso e levado a julgamento.
mas durante o julgamento ele alegou ter sido influenciado por vozes em sua cabeça para cometer o crime e que essas vozes deixavam ele maluco. Então, por isso que ele teve que matar toda a família. Então, ele alegou que também estava possuído. No entanto, o júri considerou ele culpado, né, pelo assassinato de toda a família e ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias e especulações sobre os eventos que levaram aos assassinatos, né? E se Butch realmente agiu sozinho. E alguma dessas teorias sugerem o envolvimento de outras pessoas, enquanto outras questionam a saúde mental de Butch e a sua possível influência, né, por uso de droga nos assassinatos. A maioria das pessoas de Amityville e Long Island acharam que depois que o Butch foi preso, que esse era o fim da história, né? Que a vida ia seguir em frente. Mas esse terrível incidente só marcou o início da tragédia associada à casa de Amityville. E indo para a segunda parte dessa história, sobre a família Lutz. Após os assassinatos, a casa ela permaneceu vazia por mais de um ano antes de ser vendida para os Lutz, e em 18 de dezembro de 1975, George e Kathleen Lutz, juntamente com seus filhos, Daniel Lutz com 9 anos, Christopher Lutz com 7 anos e Missy Lutz com 5, se mudaram para casa. Os pais compraram por um preço significativamente baixo. E apesar de eles conhecerem a trágica história da casa, os Lutz eles decidiram se mudar para lá em busca de uma nova vida. E até aí tudo bem, né? Uma casa maior, principalmente com os filhos, faz sentido. Então, católicos praticantes, eles chamaram um padre para abençoar a casa antes de se mudar, mas logo após a mudança, de acordo com os relatos da família, uma série de eventos sobrenaturais perturbadores começaram a acontecer. E se não bastasse tudo isso, os Lutz eles afirmavam terem acordado várias vezes às 3h15 da madrugada, que era o mesmo horário em que os Defeus foram assassinados, e aparentemente os Lutz não sabiam disso. A filha Melissa, ou a Missy, como era chamada, ela passava bastante tempo no quarto brincando, e ela dizia que falava com um amigo imaginário, mas não era um amigo imaginário qualquer, era um porco vermelho e que podia mudar de forma. E os problemas da família, eles não terminam aí. Então eles tentaram chamar um padre para uma segunda bênção na casa, mas todas as vezes algo acontecia quando eles iam ligar. E o telefone não funcionava, entre outros. Era como se a casa não deixasse. E esses eventos paranormais, eles continuaram a se intensificar, causando grande medo e ansiedade para toda a família Lutz. E o George, ele parecia ser o mais afetado. Ele sentia muito frio, não conseguia mais trabalhar. A esposa desenvolveu uma doença misteriosa. Então, eles ouviam vozes sussurrantes, cheiros inexplicáveis, né, de podridão, frio extremo em determinadas áreas da casa, portas se abrindo, fechando sozinhas, objetos voando e aparições de figuras sombrias. E em 28 dias não aguentaram mais. Em 14 de janeiro de 1976, os Lutz decidiram fugir, deixaram para trás todas as suas coisas. Eles alegavam que estavam sendo perseguidos por forças sobrenaturais e que a casa estava possuída por algo maligno e que eles não podiam controlar. O caso, ele chamou a atenção dos investigadores paranormais, mundialmente famosos, os Warrens, mas eles não estavam prontos para o que estava por vir. Em fevereiro de 1976, os Lutz deixaram eles entrarem na casa, mas ficaram do lado de fora. E de acordo com os Warren, sentiram uma presença e que eles não estavam sozinhos. E no porão da casa, essa força ela se intensificava. Em vista dessa situação, eles foram embora, mas voltaram alguns dias depois com reforço. Então, eles trouxeram médios, equipe de câmeras, umas 21 pessoas no total. Então, eles passaram horas investigando e logo coisas perturbadoras aconteceram. Gravaram, fotografaram a experiência inteira. E em relação às fotos, depois que elas foram reveladas, aparece uma criança. E claro, não tinha nenhuma criança na equipe. E essa foto ficou bastante conhecida e ela começou a se chamar a foto do garoto fantasma. Então, em resumo, após os Lutz deixarem a casa de Amityville,
a história ela continuou a gerar controvérsia e interesse do público. A questão da veracidade dos eventos, né, relatado pelos Lutz, permaneceu um tema de debate e especulação ao longo dos anos. E aqui são alguns dos eventos, né, que ocorreram após a saída da família Lutz. O livro Amityville Horror: A True Stories, escrito por Jane Anson e publicado em 1977, ele tornou-se um best-seller, né, logo em sequência gerou um grande interesse em torno da história. Então, vários filmes foram feitos baseados nos eventos, incluindo o filme de 1979, The Amityville Horror, e seu remake em 2005. Após a publicação do livro e o lançamento do filme, houve disputas legais sobre os direitos autorais, né, e lucros relacionados à história entre os Lutz e Jane Anson, né, o autor do livro, e outros envolvidos. Então tem argumentos a favor da verdade. George e Kathleen Lutz, eles mantiveram consistente na sua história ao longo dos anos, né, mesmo diante do ceticismo intenso, né, sobre tudo o que aconteceu. Eles afirmaram que a sua intenção nunca foi ganhar dinheiro, mas sim compartilhar suas experiências. E apesar da falta de evidências físicas conclusivas, tem relatos de testemunhas oculares, né, incluindo investigadores paranormais e jornalistas que sim afirmam terem presenciado, né, fenômenos inexplicáveis na casa de Amityville. E os eventos de Amityville, eles ocorreram em um momento que a cultura popular estava muito interessada em paranormalidade e histórias de assombração, e isso levanta questões se os Lutz eles foram influenciados por esse momento que se vivia na época ou se eles realmente experimentaram eventos sobrenaturais. O fato de que várias famílias subsequentes que moraram na casa em Amityville não relataram eventos paranormais ou atividades em comum é um ponto. A casa ela foi vendida várias vezes ao longo dos anos, com diferentes proprietários ocupando. E independente de ser considerado um mito ou verdade, a casa de Amityville ela permanece como um famoso e intrigante, né, mistério da cultura popular. Ela inspirou uma série de filmes e livros e documentários, e ela continua a intrigar e assombrar a mente das pessoas interessadas em fenômenos paranormais e histórias de assombração. O Butcher DeFeo, ele passou décadas cumprindo sua sentença no sistema prisional de Nova York. Ele deu várias versões conflitantes sobre o que aconteceu na noite dos assassinatos, né, ao longo dos anos. O Butch faleceu na prisão em 12 de março de 2021. E sobre o estado atual da casa, desde os eventos relatados pelos Lutz em 1975, a casa passou por várias reformas e mudanças de propriedade. E embora a aparência física da casa possa ter mudado ao longo dos anos, a sua arquitetura básica ela permanece a mesma. A casa de Amityville ela continua a atrair a curiosidade de turistas e entusiastas do sobrenatural, muitos dos quais visitam o local para ver a famosa casa, né, com seus próprios olhos. Então, se você gostou dessa história de investigação, né, sobre o mistério de Amityville e quer ver mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, comenta aqui embaixo suas próprias teorias e experiências sobrenaturais. Eu vou ficar ansioso para ler um pouquinho aqui dos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ajudar e para não perder nenhum vídeo futuro. Então, até a próxima investigação. Obrigado por assistir até aqui.